Vamos lá, continuando. Agora a gente vai fazer a correção dessa aula que fala sobre fotossíntese, página 401. Número 1 da Unicamp. Compare fotossíntese com respiração em relação aos seguintes aspectos. Letra A. O período no dia em que ocorrem. A fotossíntese, ela ocorre somente na presença da luz. Já a respiração, ela acontece na presença ou na ausência de luz. Portanto, fotossíntese ocorre somente de dia e a respiração pode ocorrer durante o dia e noite. Letra B. Substâncias consumidas. A fotossíntese, ela vai consumir água e CO2. Já a respiração, ela utiliza o açúcar, que é a glicose, e oxigênio. Então, basicamente, o que nós, animais, eliminamos vai ser usado pelas plantas. E o que as plantas eliminam são utilizados pelos animais. Letra C. Substâncias produzidas. A fotossíntese produz glicose e oxigênio, e a respiração libera CO2, que é o gás carbônico, energia e água. Questão número 2. Uma certa solução rósea, indicadora de pH, torna-se amarela em meio ácido e roxa em meio alcalino. Amarelo se for ácido, roxa se for alcalino, que é a base. Em um experimento, uma quantidade dessa solução é colocada em tubos de ensaio que são hermeticamente fechados por rolhas. No interior de cada tubo, coloca-se uma folha que fica presa à rolha. Então, coloca-se uma folha que fica presa à rolha, conforme mostra o esquema abaixo. Alguns desses tubos são mantidos no escuro, que é o lote A. Outros são mantidos expostos à luz, que é o lote B. Após algum tempo, espera-se que a solução do tubo no lote A torne-se... A gente viu que amarelo seria meio ácido e roxo seria meio básico, alcalino. Com o passar do tempo, a gente espera o quê? Que a solução presente no lote A torne-se amarela, devido à liberação de CO2, liberação de gás carbônico, realizado pela folha. Já a do lote B tende a ser roxa, porque ele vai acabar consumindo o gás carbônico. Então, a alternativa correta é a letra A. 3. Entre outros processos, o reflorestamento contribui para a diminuição do efeito estufa. Ao promover, eu comentei com vocês, até mesmo durante a nossa aula ao vivo, que vários países têm investido nisso, que é o que a gente chama de sequestro de carbono, justamente porque os vegetais, no ciclo, no ciclo lá da fase escura, da fotossíntese, eles vão fixar o CO2. Então, eles retiram o CO2 da atmosfera e acabam fixando através das suas reações químicas, enfim, acabam utilizando e transformando isso em açúcar. Então, a forma como eles auxiliam na diminuição do efeito estufa é justamente essa: o aumento da fixação do carbono durante a fotossíntese. Portanto, é a letra A. Próxima. A maior parte da massa da matéria orgânica de uma árvore provém de gás carbônico e do ar. Então, vai ser do CO2 e também do ar. Número 5. A capacidade de certos organismos realizarem a fotossíntese possibilita. Letra A. A ocorrência de vida no fundo escuro dos oceanos, uma vez que as algas ali existentes realizam a fotossíntese. Mentira! A alga, para realizar a fotossíntese, precisa de luz. Então, ela não vai poder estar no fundo dos oceanos.
Letra B, o acúmulo de CO2 na atmosfera, uma vez que a fotossíntese é um processo produtor desse gás. Mentira, a fotossíntese vai liberar oxigênio. Letra C, a existência de vários ecossistemas, uma vez que os níveis tróficos das cadeias alimentares dependem direta ou indiretamente dos produtores. Esta é verdadeira. Os produtores, que são as plantas, as algas, além de liberar oxigênio, eles servem de alimento para os demais seres vivos. Então, eles são a base da cadeia alimentar. Então, eles são a base aí, né, para os demais níveis tróficos. Então, essa é a alternativa correta. Questão 6. Um químico e um biólogo discutem sobre a melhor forma de representar a equação da fotossíntese. Segundo o químico, a equação deveria indicar um balanço entre a quantidade de moléculas e átomos no início e no final do processo. Para o biólogo, a equação deveria apresentar as moléculas que no início do processo fornecem átomos para a molécula do final do processo. As equações propostas pelo químico e pelo biólogo seriam, respectivamente, então, pelo químico a gente teria que ter um equilíbrio aí, né? O mesmo número de átomos presentes no reagente eu vou ter que ter nos produtos. Então, seria aqui. Eu tenho 6 moléculas de CO2, reage com 6 moléculas de água e vai formar uma molécula de açúcar, libera 6 oxigênio e mais 6 moléculas de CO2. Mais 12 de água. Aí nós vamos ter o açúcar, 6 de água e 6 de oxigênio. Portanto, a única correta é a letra B. Questão 7. As plantas e a maioria das algas, elas realizam a fotossíntese por meio do cloroplasto, que é uma organela membranosa composta internamente pelo estroma e os tilacoides. Nos tilacoides, as moléculas de clorofila absorvem a energia luminosa que a luz, então, decompõe, né? Realiza a quebra das moléculas de água, que é o que a gente chama de fotólise, liberando o oxigênio e prótons H+, que irão reduzir o NADP e o NADPH, e tal redução fornece energia justamente para formar ATP, convertendo ADP em ATP. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Próxima aula fala sobre fotossíntese e quimiossíntese. Como a gente já viu, o clorofila é o principal pigmento responsável pela que a fotossíntese ocorra. A clorofila consegue absorver principalmente as cores azul e vermelho, que eu mostrei para vocês nas videoaulas anteriores. O vegetal vai crescer mais nessas colorações, azul e vermelho, justamente porque a clorofila consegue, né, ter uma absorção maior com essas cores. As características da clorofila são: a sua molécula contém magnésio, ela está concentrada nos tilacoides e ela apresenta 2 tipos principais, podem ter mais, mas são 2 tipos principais, clorofila A e clorofila B. Os carotenoides são pigmentos auxiliares como o caroteno, diferente da clorofila, e eles transferem energia para a clorofila. Aqui a gente tem o gráfico mostrando que a absorção vai ser maior justamente para as cores, né, azul e vermelha, como a gente já falou. Os fotossistemas são 2. É um conjunto de proteínas e pigmentos presentes nos tilacoides que servem para captar a luz e, através da clorofila, eles liberam elétrons.
O fotossistema 1 faz a redução do NADP e o fotossistema 2 realiza a quebra da água, a fotólise da água, e isso possibilita a formação de ATP. Esse processo é chamado de fotofosforilação acíclica. Fatores que limitam a fotossíntese: disponibilidade de pigmentos, enzimas, cloroplastos, estrutura de tecidos, número e superfícies de células. Todos esses fatores podem limitar a taxa de fotossíntese. Fatores limitantes da fotossíntese, fatores extrínsecos. A intensidade luminosa pode limitar a fotossíntese. Depois, fatores limitantes da fotossíntese. Concentração de CO2, limita o processo, ou seja, controla a velocidade até atingir o ponto de saturação máxima, que seria o ponto máximo ali de captação de CO2. Fatores limitantes da fotossíntese, fatores extrínsecos. Temperatura, um fator secundário que influencia o processo, aumentando a atividade enzimática e o ponto de desnaturação em condições ideais de iluminação. E o ponto de compensação fotótico, PCF. A intensidade luminosa, a luz, em que a taxa de fotossíntese se iguala à taxa de respiração, a produção é igual ao consumo. A ilustração de PCF permite reservas, crescimentos e reprodução. Então, nós temos lá a taxa de reação e aqui a intensidade luminosa. À medida que a luz vai aumentando, a taxa de fotossíntese vai aumentando também. Só que chega um momento que atinge o platô. É assim para a fotossíntese também. Plantas umbrófilas ou de sombra, elas têm o PCF baixo, e as plantas heliófilas, que significa sol, né, são plantas que têm o PCF ali elevado. E por último, nós temos a quimiossíntese. Quimiossíntese é um processo autotrófico também, são responsáveis pela produção do seu alimento, onde utiliza-se a energia dos compostos inorgânicos. Então, a gente não vai ter ali um composto orgânico, né? São compostos inorgânicos. O que é orgânico? Que tem carbono seguido de hidrogênio. Inorgânico não tem carbono seguido de hidrogênio. Para a produção de carboidratos. É realizada por nitrobactérias, ferrobactérias e sulfobactérias. São as bactérias aí envolvidas neste processo. Resolvendo aqui a atividade número 1 do Em Classe. Verificou-se através de um experimento que a concentração de bactérias aeróbicas heterótrofas ao redor de um filamento de uma alga espirógena exposta à luz vermelha era maior que a concentração ao redor da mesma alga quando exposta à luz verde. Baseando-se no gráfico acima, no resultado desse experimento relatado e os seus próprios conhecimentos, responda. Letra A. Por que as bactérias se concentram ao redor dela? Porque elas podem consumir o gás oxigênio, que foi liberado pela alga na forma de fotossíntese. Letra B. Por que se deve esperar uma maior concentração de bactérias ao redor da espirógena quando ela for submetida a uma luz azul? Porque a clorofila ela tem maior absorção nesse comprimento de onda, fazendo a produção do gás oxigênio ser maior na luz visível. Então, a clorofila faz com que a visibilidade,
seja maior. Letra C. Que substância é fonte do gás produzido após a realização da fotossíntese pela espirógira e como que isso foi demonstrado? A fonte é a água. Isso foi demonstrado pelo uso de substâncias radioativas, que são chamados de isótopos. Letra D. Que variável poderia ser introduzida no experimento, favorecendo uma maior concentração de bactérias ao redor da espirógira? O aumento da concentração de CO2 que foi dissolvido na água, elevando a oferta de matéria-prima para a fotossíntese, o que levaria a uma maior produção de oxigênio, o que favorece a maior concentração de bactérias.